nascido em Feira de Santana em abril de 1925, Vivaldo da Costa Lima morreu em setembro de 2010. Vivaldo foi professor emérito da Universidade Federal da Bahia, Obade Xangô do Terreiro Ileaxel Pofonjá e também um dos fundadores do Centro de Estudos Afro-Orientais. Vivaldo era um intelectual oral. Vivaldo era um homem capaz de conquistar uma plateia em poucos minutos. Tanto podia ser numa conferência, como poderia ser numa mesa de bar. Como também poderia dar uma patada numa conferência, como também dentro de uma mesa de bar. Sobretudo, quando as perguntas eram inconvenientes, ele era tolerância zero. Pergunta burra, tá entendendo? Tolerância zero. Estamos conversando nesse instante com o Dr. Vivaldo Costa Lima, que conheceu Nova Canaã ainda quando ela era uma vila no seu início, na sua formação. De lá você continuou como odontólogo, ou porque me constou que você mexe com antropologia, com a universidade. Como é que foi rapidamente aí para a gente aplicar isso a Nova Canaã? Bom, nesta época eu fui para São Paulo. Eu fui para São Paulo porque eu tinha interesse em fazer um curso de especialização de cirurgia de boca, que me interessava muito por essas coisas de cirurgia, mais do que por prótese. E fui no Sanatório Esperança em São Paulo fazer esse curso. E lá trabalhei em São Paulo 2 ou 3 anos como dentista ainda. Fui ser dentista do Senac, cirurgião. Fui nomeado lá, porque eu não tinha consultório lá, então eu trabalhava em vários postos do Senac. Né? Era uma espécie o baiano, como me chamavam, estava sempre substituindo os colegas em férias, fazendo cirurgia. Quando voltei para a Bahia, isso em 54, eu já estava um pouco desinteressado. Então, São Paulo me abriu caminhos para outras coisas, leituras, interesse pelo problema nacional, cultura brasileira, problemas de antropologia já. E aqui na Bahia, então, eu deixei a profissão, tomei essa coragem, sei lá, ou essa loucura, para mim foi coragem, de voltar a estudar sistematicamente. Entrei na universidade como pesquisador do Centro de Estudos Afro-Orientais, que nós acabávamos de fazer, e daí minha carreira universitária começou a se formar. Viajei, fui para Londres fazer curso de especialização, para os Estados Unidos, fui para a África, onde eu fiquei 3 anos como antropólogo e adido cultural à embaixada e leitor de estudos brasileiros em 3 universidades africanas, na Nigéria, em Gana e no Dahomey. E a minha vida, digamos, universitária tomou esse sentido. Daí por diante eu estou só na universidade. Mas essa lembrança de Nova Canaã, dessa primeira contato meu com a vida do povo, né, em formação, com as estruturas econômicas patriarcais ainda, muito patriarcais, não é? O problema rural, o problema de terra, que naquele tempo não se punha ainda como hoje, não é? A grilagem, a exploração do povo, do homem e tal, do colonato, não é? Não se punha lá naquela época. Era uma região já muito dividida, propriedade já cristalizada. E não sei como está hoje nesse ponto. Eu espero que o povo tenha melhorado um pouco. Nova Canaã é uma cidade que tem algumas peculiaridades. Por exemplo, ela foi fundada por batistas num país de maioria absolutamente de origem católica. Como antropólogo hoje, e 40 anos depois de ter convivido com a população, com a origem, né, tendo conhecido inclusive aqueles patriarcas, que análise sociológica e antropológica você faz de Nova Canaã como comunidade? É uma pergunta muito pertinente, uma pergunta fascinante mesmo. Eu gostaria de dar uma resposta dentro da minha abordagem antropológica, se eu, por acaso, pudesse ter feito um estudo comparativo dessa situação de hoje. Eu nunca mais voltei a Nova Canaã, a não ser de passagem, há uns 15 anos passados, quando fui convidado pelo Dr. Ruiz Pinheira, um advogado que era meu amigo nessa época, desde lá. Era um jovem advogado em Poções naquele tempo, e também advogado em Nova Canaã, daqueles matos. Os advogados moravam em Poções, que era a comarca, não é? E ele, há uns 15 anos ele fez um júri lá de um caso penal de um rapaz que se sentiu agredido por um outro que tinha prometido matá-lo através de feitiçaria, de bruxaria. Então o juiz precisava de um perito, e eu fui como antropólogo dizer se realmente aquilo valia como defesa, se o cidadão que acreditava em feitiçaria, sentindo-se agredido pelo feitiço, se podia cometer o crime que cometeu. E realmente essa tese foi aceita, inclusive lá, foi uma coisa curiosíssima,
que fez até jurisprudência, foi publicado esse caso em revistas forenses, aí, revistas penais, o acórdão depois, então a sentença do juiz. Mas passei por Nova Canaã, eu naquele tempo eu dirigia a Fundação do Patrimônio aqui, não tive tempo nem de parar. Passei de carro, olhei, tive saudades, tive vontade de ficar um pouco e voltei. Mas, voltando à sua questão, realmente isso é uma espécie de contradição. Uma espécie de contradição, mas não é uma contradição em termos, porque o caso de Nova Canaã aconteceu em outros lugares do país. Por exemplo, na área urbana de Pernambuco, na área urbana de Recife, aconteceu também o caso de uma certa influência de famílias protestantes, missionárias protestantes, que criaram laços e vínculos na comunidade através do laço da economia, através de um problema de capitalismo, de produção capitalista. Os imigrantes que foram para lá, não é, que compraram terras baratas ainda naquele tempo e trabalhavam, são típicos de uma explicação sociológica daquela explicação weberiana do capitalismo ligado ao protestantismo, não é? Aquela ideia do trabalho gerando poder, gerando capital. O trabalho gerando capital, que é a ética protestante. É um trabalho clássico de Max Weber, que ainda hoje, apesar das interpretações marxistas discordarem um pouco em certos aspectos, mas ainda está válida hoje. O que aconteceu lá foi exatamente isto. Os 4 ou 5 pioneiros abriram as terras, derrubaram matas. Aquela gente toda foi para lá derrubando mata ainda, não é? O finado Inocêncio me mostrava as mãos ainda calosas de matas que ele próprio derrubou com a família ainda naquele tempo. Depois veio a afluência muito grande deles, 20, 30 anos depois, não é? Essa gente foi para lá nos anos 14, nos anos 17, por aí, eu não posso dizer exatamente quando, talvez um pouco antes. Parece 1910, acho. 10, na década de 10, e aquilo tudo era mata, não é? E veio a valorização, o trabalho deles, a pecuária, o desenvolvimento da pecuária, e o código protestante rígido, quase que fundamentalista dos batistas naquela época. Você sabe que os batistas são uma denominação protestante nos Estados Unidos, que muito ligadas ao populismo. O protestante branco americano, o WASP, típico, não é batista, não é? É presbiteriano, tem outras denominações. O batista é o mais popular, é a mais popular das denominações protestantes nos Estados Unidos. Você se lembra do presidente Carter, por exemplo, que foi considerado um presidente extremamente popular na origem, até os aristocratas esnobavam ele, porque ele era batista, não era presbiteriano como os outros, era batista. Que é como o batista seria com uma espécie de testemunho de Jeová hoje aqui em relação a... Então eles eram muito severos, fundamentalistas. Era a palavra de Deus, eles, a Bíblia, o trabalho, o poder, a hierarquia, o patriarcalismo dos senhores, dos velhos, a dependência das famílias extensas, o casamento mais ou menos endogâmico. E você viu, foi assim que aqueles 4 núcleos dos Matos, com as suas ligações familiares mais ou menos endogâmicas com os Andrade, o Vieira, o Andrade. Isso, então, criaram uma rede de família e uma rede de poder político e de poder econômico. Daí, essa aparente contradição de, numa sociedade fundamentalmente católica, onde as bases latifundiárias estavam na mão dos católicos desde muito tempo, de gerações e gerações, não é? Desde os tempos coloniais, pela primeira vez na Bahia, um núcleo não católico assumiu a direção, o poder econômico e, portanto, o poder político, de certa maneira, lá. Porque fizeram, inclusive, deputados, fizeram o prefeito de Poções, que era o doutor Peixoto, que foi eleito pelo poder dessa gente, era o doutor Peixoto. Foi um prefeito durante muito tempo, e as oposições católicas, não ainda de esquerda, mas católicas liberais, o DN, que se formava naquele tempo, fizeram o possível para acabar com o poder dele. Só no tempo de Juraci, naquela segunda vez, que Juraci Magalhães fez aquela campanha por lá, Nova Canaã, Iguaí, Bicuí, e que elegeram um prefeito chamado Fernando Costa, que foi o primeiro prefeito da oposição à situação do Peixoto. Peixoto tomou conta praticamente da política. Está vivo ainda hoje, segundo eu sei, não é? Eu o vejo de vez em quando de cabelos... eu entrevistei há pouco tempo. Passando ali pelo São Pedro, sempre muito elegante, muito gentil, é muito amigo de meu irmão. Ele é muito gentil, ele deve ter mais de 80 anos, mas nesse tempo ele já era um poder. Quer dizer, ele era o político orgânico, como diria Gramsci, que você gosta de Gramsci. Era o político orgânico, era um intelectual, um médico, não é?
com uma grande clientela na área, político, mas sempre a serviço da economia, dos ideais econômicos. Ele próprio um grande fazendeiro, na época, lá em perto de Bitupã, tinha uma fazenda enorme, naquele tempo uma fazenda de 80 alqueires, é uma fazenda enorme. Fazenda que era, lá perto de Bicuí, fazenda que era administrada por um irmão dele, irmão do Peixoto, o velho Peixoto, que era pai de um rapaz muito gentil, que era colega meu, que depois que eu saí de lá, chegou lá, foi ser dentista lá, chamado Peixoto, se não me engano, Oséias Peixoto, sobrinho do Dr. Peixoto. Não sei se ele anda por lá ainda hoje. Não conheci. Oséias, e tinha um outro rapaz também que era dentista, sobrinho de Peixoto, estiveram lá durante algum tempo. Eu não sei se você acompanhou, o primeiro prefeito de lá, inclusive, foi o pastor Jasimiel Norberto da Silva, pastor da Igreja Batista. Da Igreja Batista, por aí você vê, isso é um corolário, não foi do meu tempo. Quando eu saí de lá, Água Fria e Nova Canaã, com aquela sua rivalidade, não é, ainda vicinal, não é, eram ainda distritos de Poções. Depois é que veio aquela onda de dependência dos municípios, aquele movimento todo popular e tal. Mas político, mais político do que popular. Sempre a população era muito manipulada ali no interior de Poções, tudo aquilo eram eleitores dos dois grupos, das duas facções políticas, ambas capitalistas, é claro, o DN de um lado, o PSD do outro, e a luta, o poder era trocado de um para o outro. Havia os chefes políticos, Iguaí, doutor Ari Alves Dias, João Batista e tal. Em Bicuí, doutor Aloysio Rocha, que era grande político lá, gente de Juraci Magalhães. E em Nova Canaã também um grupo juracizista, e tinha um rapaz da coletoria, lá um rapaz alto, filho de... E Antoninho Teles, que tinha uma loja e que era um fazendeiro também ali na praça, não sei se está vivo ainda. Tá? Está vivo, sim. Antoninho Teles, Plínio Gama, eram pessoas que faziam aquela política Agora, a estrutura econômica da terra, é curioso isso, que depois Leovigildo Matos, que era o mais rico talvez, o mais poderoso economicamente dos 4 irmãos, teve filhos que foram, aliás, meus clientes, extraí-lhe dentes de leite, veja você. Jovan, Jadiel, inclusive era um rapaz de esquerda, pelo menos tomou posições muito, muito liberais de esquerda em Conquista, depois foi até prefeito de Conquista, não me lembro se foi Jadiel. O Jovan foi, na época que o Jadiel foi de Conquista, Jovan foi prefeito de Nova Canaã. Mas o Jadiel, Jovan era uma posição mais conservadora, ele sempre foi mais conservador. Mas Jadiel teve posições, talvez pelo ambiente de Conquista, aquele pessoal já de uma esquerda intelectualizada, não é? Naturalmente que ele nunca abriu mão dos seus latifúndios, de suas terras, não sei, não posso julgar assim a distância. Mas eram pessoas, filhos dessa geração, de desbravadores. Filhos dessa geração de desbravadores, esses Matos, essa gente, que deu uma geração enorme. Também uma grande influência teve sobre essa geração nova de Nova Canaã, e da mata de um modo geral, porque se chamava a mata, tudo que descia a ladeira lá do tabuleiro de Poções para cá era mata, um colégio protestante de Jaguaquara, o Colégio Telegídio. Essa gente toda estudou no Colégio Telegídio. Era o lugar para onde os afluentes, donos da terra, os afluentes fazendeiros, criadores de gado e plantadores de café, já café naquela época, mandavam os seus filhos. Todos eles estudaram lá. Jonas Nato, por exemplo, esses meninos, Edivaldo Matos Rocha, os netos de Inocêncio, os filhos de Sinfrônio, os filhos de Love, todos eles estudaram em Jaguaquara. Foi um colégio que teve uma influência muito grande.